Quem sabe quem era Zípora? Zípora era filha do sacerdote em Midian, Jetro. O nome do pai de Zípora era Jetro, sacerdote em Midian. Ela era o quê? Ela era a esposa de Moisés. Ai, e agora? É. Moisés estava num pecado muito grande, né, gente? Porque, gente, o povo olha para o pecado, o povo esqueceu de Deus, o povo está olhando para o pecado de fumar, de beber, de se prostituir, de adulterar, de roubar, de matar. O povo coloca o pecado de adultério tão grande que eles deixam de olhar para Deus e olham para a vida do irmão, da irmã que adulterou. É. Aí começa a discriminar o irmão que adulterou, o irmão que roubou, o irmão que fumou, o irmão que se desviou, né? Eles esquecem Deus e olham para o pecado do irmão. O pecado do irmão é maior do que Deus, né? Só aqui, olha, no capítulo 12, versículo 2, preste atenção, né? Aqui no capítulo 12, versículo 1, eles murmuraram, mas até aí Deus fez de conta que não ouviu. Mas aqui no capítulo 2, olha só, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés e não falou também por nós, e o Senhor ouviu, né? Eu quero fazer menção, gente, quero que você preste bem atenção no Senhor ouviu. A Bíblia diz que Deus ouve tudo, vê tudo, sabe de tudo e pode tudo, né? Mas aqui, já no final, na parte B, diz que Deus ouviu a murmuração de Arão e da sacerdotisa Miriam. Gente, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. Eu tenho uma mulher, ela está ali deitada, né? Mas a salvação, a Bíblia diz que a salvação é individual, né? Ela não pode comparar a minha vida, ela não pode me julgar pelo meu pecado, que Deus ama nós igual. Ama eu de uma maneira e ama ela da mesma maneira. Mas quem faz a diferença é eu e ela, né? Quando Deus mandasse Domar, vai pregar meu evangelho. Eu, sim senhor, sim senhor. Deus mandou eu pregar, Deus não olhou se eu estou em adultério, Deus não olhou se eu estava bebendo, Deus não olhou se eu estava fumando, Deus não olhou se eu estava de calça, Deus não olhou se eu estava de bermuda, Deus não olhou se eu estava de camisa ou sem camisa, Deus não olhou, não, Deus mandou, vá pregar o meu evangelho, né? Aí eu não quis nem saber de pecado, Deus mandou, eu fui, né? Aí Deus manda ela, vai pregar e vai, ah não, Senhor, não posso, eu não jejuei, eu não orei, me desentendi com meu marido. Aí Deus diz, peraí, o teu desentendimento com o teu marido é maior do que eu, Deus, o teu Deus, estou mandando tu pregar o evangelho, tu está colocando desentendimento na minha frente. Ou seja, gente, aqui Arão era sumo sacerdote, viu? E Miriam era profeta, né? Moisés não era nem sacerdote nem profeta, né? O que Moisés era então? Moisés era pastor e legislador. Moisés era legislador em Israel. Ou seja, gente, tem gente botando desculpa em tudo, né? Ah, eu não vou para aquela igreja porque lá os irmãos tudo estão em adultério. Eu não vou para aquela igreja porque lá só tem irmão carnal. Não vou para aquela igreja porque lá os irmãos só vivem com o celular na mão. Gente, celular não salva, né? Celular não salva. Então vá para a igreja e vá cultuar a Deus. Não vá ficar olhando para os irmãos que estão com o celular para o lado. Tem gente tão, meu Deus, gente, tão santo, tem irmão tão santo, tem irmã tão santa, que você quer gravar um vídeo
falando de Deus. Você quer gravar o irmão pregando, a irmã pregando, para botar no seu canal para falar de Deus, o irmão diz, guarda o celular. Ou seja, tem gente fazendo a obra de Deus do jeito que ele quer. Se ele não quiser, então não vou pregar nessa igreja. Porque aqui, os irmãos, a gente pregando, eu acho que esses irmãos, eles têm rabo preso, sabe por quê? Porque sabe que você vai filmar e vai jogar na internet e vão ver ele, vão ver ela, sabe? Lá no bairro fulano de tal, naquele último bairro lá do Tarumã, vão ver ele, vão ver ela vestida de obreiro, de paletó, de bata de obreiro, vão ver ele lá, e lá no bairro dele, no bairro dela, ela apronta todas, Aí por isso que eles não querem que ninguém filme para não colocar na internet para o bairro dele não ver ele. Gente, o meu Deus, o Deus que eu sirvo é maior do que o celular. Maior do que o meu adultério, maior do que o meu crime, maior do que o meu fumar, maior do que o meu beber, maior do que o meu adulterar. O meu Deus é o Deus que perdoa o pecado de adultério, o pecado de... Gente, não existe outro Deus. Não existe outro Deus. Só existe um Deus. Amém? Mas tem cada pessoa, né, gente? A gente tem até... Não é aceitar, mas ficar calado, que é para... A Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse... Se o teu irmão come carne e tu não come, não... Ou seja, se o teu irmão não come carne e tu come, não coma na frente dele para ele se escandalizar, né, gente? Mas eu vejo gente falando de tempo de guerra, eu tenho 30 anos de crente, 50 anos de crente, e fica se escandalizando porque a pessoa está filmando o culto, né? Mas eu sei que não é isso não, gente. Alguma coisa, essa pessoa está se escondendo de alguma coisa, entendeu? Porque se você joga na internet, hoje, amanhã ou depois... Alguém vai ver, esse rapaz sabe o que eu vi na internet? Fulano de tal, que aqui no nosso bairro apronta todas, Mas lá naquele bairro, lá no bairro do Tarumã, lá longe, no Campo Sale, estava lá numa igreja, Deus e amor, dando uma de santo, É por isso, Quando você vê o pastor, aqui em Manaus tinha um pastor, que ele não queria que ninguém pegasse celular. Diz ele que tira concentração, gente, tira concentração de pessoa que não está concentrada com Deus. A pessoa que se concentra com Deus pode cair 1000 à direita e 10.000 à esquerda, mas ele não perde a concentração, porque a concentração dele está com Deus. Mas a pessoa que é fingida, se cair um alfinete do lado direito dele, ele percebe. Porque ele não está com a mente ligada em Deus. Está com a mente ligada no ser humano. Caiu o alfinete, ele, opa, o que caiu aí? Caiu um parafuso, ele, opa, o que caiu aí? Porque a concentração dele, a concentração dela estava no alfinete, no parafuso que caiu, na agulha. Então nós precisamos se desprender dessa terra, gente? Se desprender dessa terra e se ligar com Deus. Por que tem culto que eu bato palma, tem culto que eu até choro, porque eu vejo Deus na vida do irmão, vejo Deus na vida da irmã. A pessoa, muitas vezes, é uma pessoa simples, mas Deus fala na boca dele, na boca da boca, quando a pessoa arrota tanta abacaba de santidade, que o povo bate palma, o povo dá glória a Deus, mas eu não estou nem sentindo a presença de Deus. Não estou, não. Não estou. Eu não sou melhor do que ninguém, eu sou diferente das outras pessoas. Amém? Eu considero isso intimidade com Deus.
Amém? Não é que eu queira ser melhor do que ninguém, mas eu creio na intimidade com Deus. Amém? Deus abençoe.